Vamos. O slide aparece para todos? Sim. Sim, então vamos lá. Sim. Ficou alguma dúvida da aula passada? Que a gente precise voltar aí? Não. Não. Então, beleza. Então, hoje a gente vai começar aqui com a parte de classes de incêndio. E vocês já viram isso por conta da CIPAT de vocês, mas vamos à apresentação então. As classes de incêndio, elas estão diretamente ligadas ao tipo de combustível envolvido, tá? Então, quando nós olhamos lá no tetraedro do fogo, né? Nós temos o comburente, que é o oxigênio, o calor, mais o combustível, todos envoltos aí pela reação em cadeia, né? Esse combustível, ele tem diversas origens e diversos tipos de combustíveis, ok? Os combustíveis sólidos, né, representam aí a classe A de incêndio. Então, tudo que for madeira, papel, tecido, plástico, tudo, borracha, né, tudo que a gente tem aí de sólido, né, é um combustível de classe A. A classe B de incêndio são os líquidos e gases inflamáveis, ok? Então, líquidos inflamáveis ou líquidos combustíveis e gases inflamáveis, tá? Então, como exemplo aí, a gasolina, diesel, GLP, a amônia, ok? A amônia, ela, quando a gente falar ali de parte de transporte de produtos perigosos, por exemplo, nós vamos notar que a amônia, predominantemente, né, o risco principal dela é a intoxicação, ok? Então, é um gás tóxico e inflamável, diferente de um gás inflamável e tóxico, né? Vocês lembram o porquê dessa diferença? Por que eu tenho um gás que é tóxico e inflamável e o outro que é inflamável e tóxico? Sim. O que você lembra, Rafa? Então, eu falei que sim, mas agora que me bateu a dúvida, mano. Aham. Depende da toxicidade dele, né? Se ele é mais inflamável que um, por exemplo, se ele é mais inflamável, fica como inflamável e tóxico. Se ele é mais tóxico do que inflamável, fica tóxico e inflamável. É isso, não é? Então, nós vamos pegar aí o seu risco principal, né? Então, quando nós pegarmos, né, quando nós compararmos aí um gás, que ele é inflamável, porém a sua toxicidade é baixa, ou seja, eu preciso de muito ppm no ar, né, para que a toxicidade dele seja relevante. Então, a prioridade nesse momento é a sua inflamabilidade, ok? Por quê? Porque um vazamento, ele primeiro vai chegar no nível, né, no perigo de explosão antes da toxicidade, ok? Já um gás tóxico e inflamável, ele é inversamente proporcional, ou seja, a mínima quantidade desse gás, né, presente no ar já serve, né, já envolve o risco de intoxicação, sendo a sua inflamabilidade nesse momento um segundo ponto a ser observado, ok? Perfeito? Entendi. Legal. Equipamentos e materiais energizados, né? Bom, equipamentos são todos que envolvem energia elétrica, né? Então, nesse momento, eu estou ministrando a aula, meu notebook está conectado à tomada. Ele é um equipamento, né, elétrico, ok? O fogão, a televisão, geladeira, né, eles estão conectados a uma fonte de energia, perfeito? Então, são equipamentos elétricos. De materiais energizados, por exemplo, tá? Nós podemos citar aí um quadro de energia, nós podemos citar um celular, né? Então, o celular não está, na maioria das vezes, né? Não está conectado à tomada, mas ele tem o quê? Uma bateria, né? Que armazena energia. Então, sempre que houver a presença de energia elétrica, tá? Estaremos falando da classe C de incêndio, tá? Por exemplo, um
televisão, ela passa por dois momentos aí. Quando ela está ali na prateleira de uma loja, esperando para ser vendida, né, dentro da caixa, naquele momento ela é um classe A de incêndio, porque não possui energia envolvida, né? A partir do momento que nós compramos, adquirimos essa TV, levamos para nossas residências e conectamos a tomada, ela passa da classe A de incêndio para a classe C, ok? Então, o principal ponto aí que vai diferenciar a classe C de incêndio da classe A é a presença de energia elétrica. Perfeito? Mas como a energia elétrica é um fator invisível aos olhos, né? A gente não consegue, simplesmente olhando para um equipamento, determinar se ele está ligado ou não, se ele está conectado, né? Se está energizado ou não. Quando houver dúvida, tá? Sempre considerem a possibilidade de ser um classe C, ok? Classe D de incêndio são os materiais pirofóricos, né? O que são os pirofóricos? São matérias, né? São normalmente aí minerais que, se estiverem envolvidos por chamas, né? Se estiverem sendo aquecidos aí por fogo, se estiverem queimando, se eu adicionar água, se eu combater esse incêndio com água, o contato com a água gerará uma explosão, ok? Então, esse material irá explodir por conta da presença da reação com a água. Já a classe K de incêndio são as cozinhas industriais. Tá? E o que nós temos nas cozinhas industriais, por exemplo, né? Quando a gente passa num fast food e vai lá pegar um lanche com batatinha, né? A gente nota ali que aquela fritadeira, se vocês nunca repararam, reparem então da próxima vez, né? Aquela fritadeira, o óleo que está contido ali, né, para fritar a batata, ele está aí, né, na casa dos 280, quase 300 graus de temperatura. E o que nós temos nesse momento? Nós temos um equipamento elétrico, ok, que é a fritadeira, com uma gordura muito quente no seu interior. Então, temos praticamente aí duas classes de incêndio envolvidas, né? Que seria a classe K mais a classe B, desculpa, a classe C, um equipamento elétrico, mais a classe B, um líquido que, por conta da sua temperatura, os seus vapores agora são inflamáveis por estarem muito quentes, ok? Bom, agentes extintores, né? O agente extintor é o produto que eu vou utilizar durante um combate a incêndio, né? Os mais comuns aí, né? Nós temos a água, que é o mais difundido, né? Um dos mais baratos. A espuma química é uma espuma que não se utiliza mais, né? Talvez nenhum de vocês tenha tido contato com esse extintor, mas existia antigamente um extintor antigo de espuma química que ele tinha na parte superior, parecia um volante, parecia uma coroa, né? E ele tinha um esguicho pequenininho, um bico, saindo direto do corpo do extintor. E dentro desse extintor nós tínhamos dois produtos químicos separados em frascos diferentes. E nesse extintor de ponta cabeça, os dois produtos caíam numa vasilha única, né, num recipiente único, começavam a reagir entre si e geravam a espuma dentro do extintor que já era liberada por esse pequeno esguicho, né? O problema desse extintor, ele não possuía registro. Então, a partir do momento que eu virava ele para não tinha como cessar aí a reação química e o lançamento da espuma. Então, eu tinha que gastar o extintor inteiro. Então, o que acontecia? Às vezes, nós tínhamos um foco de incêndio num pequeno cesto de lixo, e a pessoa buscava por um extintor desse, ele teria que gastar todo o extintor num cestinho de lixo, num foco muito pequeno. Né? Outro problema é que esse extintor ele era alvo de constantes vandalismos, né? Então, a molecada gostava de entupir esse esguicho com palito de dente ou palito de fósforo, né? Virava o extintor de ponta cabeça e recolocava ele no local, na parede. E depois de alguns minutos, né, aquele produto em reação química dentro do extintor aumentava a pressão interna do extintor e ele explodia no corredor, causando aí um dano material, né, e um espalhamento dessa espuma por uma área considerável. Tá?
Então, esse extintor foi abolido, não existe mais. Pó químico seco, né, o famoso PQS. Alguns dos senhores já teve a oportunidade de ingerir esse pó? E aí? Ingerir? Comer esse pó? Aí, Ingerir, não. alguém já colocou na boca esse Não, pó, esse PQS? Não? Em algum não. momento do dia Não. vocês fazem isso. Todos os dias vocês têm contato com esse pó, ok? Esse pó, o pó químico seco, o PQS do extintor, é bicarbonato de sódio. Tem na pasta de dente que vocês usam, tem naquele brownie que você compra na padaria, ok? Diversos alimentos aí. A pessoas que possuem muita acidez do estômago, né, azia, costumam ingerir bicarbonato de sódio para aliviar essa sensação de queimação, ok? Então é um produto muito utilizado, um produto barato e comum no mercado, perfeito? Porém, ele não está o quê? Purificado para culinária, né? Não adianta fazer assim, mãe, a minha mãe pode roubar um pouquinho de extintor aqui para minha mãe fazer um bolo, ok? Então não é essa a função do pó que está lá no extintor, perfeito? E queria vergonha na cara, vai no mercado comprar que é baratinho. Monofosfato de amônia. Monofosfato de amônia é aquele pó amarelo do extintor ABC, né? Do extintor multiclasses aí. É aquele extintor que estava vindo nos veículos até pouco tempo atrás, né? Que durante um tempo foi obrigatória a sua aquisição, ok? E esse pó aí não dá para comer, perfeito? Então não confundam o monofosfato de amônia com o bicarbonato de sódio, PQS, perfeito? Gases especiais são agentes extintores utilizados em áreas muito sensíveis. Então, por exemplo, eu tenho um CPD, né, uma central de processamento de dados, onde não possui presença humana, ok? Então, esse tipo de gás eu não posso utilizar em locais de presença humana. Então, eu tenho um CPD e acontece algum foco de incêndio nesse CPD. Nessa instalação, nós vamos notar que existe bicos muito parecido com sprinklers, mas esses bicos não liberam água, eles vão liberar esses gases especiais, ok? Que são gases asfixiantes, perfeito? Mas eles são supressores do fogo, né, de uma maneira muito rápida. Eles agem de uma maneira muito rápida, perfeito? Quando eu preciso que um técnico entre nesse local para fazer uma manutenção nesses computadores, eu preciso bloquear esse sistema de combate a incêndio, ok? Eu faço o bloqueio dele. Esse técnico vai entrar com o extintor de CO2, vai realizar a manutenção, vai sair do ambiente, fechar a sala, trancar a sala e reativar o sistema de gases especiais, ok? Porque se ele for acionado com esse técnico lá dentro, pode ocorrer a morte por asfixia. Tranquilo? Métodos de extinção, né? Quando nós falamos em métodos de extinção, é como eu vou suprimir aquele fogo, né? Então, quando eu retiro o ar do ambiente, eu estou fazendo um abafamento, né? Então, um exemplo de abafamento, estou fritando uma pururuca no óleo aqui de casa, cai uma gotinha d'água dentro desse óleo, faz aquela espirra o óleo para fora, né? E aquele óleo começa a pegar fogo. A panela começa a pegar fogo. Eu pego a tampa da panela rapidamente e tampo a panela, ok? O que eu promovi ali? Um abafamento. Eu impedi que o ar atmosférico entrasse em contato com os vapores desse óleo e acaba apagando o fogo. Tá? Resfriamento. Sempre que falamos de resfriamento, a água estará envolvida, tá? Então é a retirada do calor. Então, quando eu retiro o calor do tetraedro do fogo, eu estou a temperatura, baixando a temperatura do combustível, fazendo com que cesse a reação de queima. Então, quando eu promovo a retirada do material, eu estou retirando o combustível. Esse método é muito utilizado em fogo e mato. Então, queimando, né? Pela intensidade do fogo, eu não consigo combater diretamente as chamas. Então, eu me adianto, né, na direção do vento, eu me adianto e com o trator ou com motosserra, com o equipamento,
eu faço um desmatamento à frente do fogo, né? E retiro essa mata para quando o fogo chegar naquele ponto, tenha mais vegetação para quem. Então, o nome disso não propague na vegetação que sobrou, perfeito? Quebra da reação de extinção, eu vou fazer com que a reação cesse, tá? Então, nesse momento, o oxigênio continua no ambiente, o combustível ainda possui calor, né? Ainda existe o calor ali que seria capaz de reativar a química, tá? Eu também tenho combustível, mas esse método ele vai fazer com que esses três elementos, calor, oxigênio e combustível, não reajam mais entre si, tá? E qual extintor seria capaz de fazer monofosfato de amônia, que é o extintor ABC, ok? Então ele tem essa propriedade de quebrar a reação química em cadeia. Tranquilo? Alguma dúvida? Bom, nós temos aí Não. também nenhuma dúvida, ok. Nós temos os métodos de combate, tá? O método de combate ele está diretamente ligado a entrar na edificação ou não. Então, quando uma equipe decide combater, né, entrando na edificação, será um combate direto. Se ela decidir combater do lado de fora, será um combate indireto, tá? O combate direto também é chamado de combate intrusivo, ok? E o combate indireto de combate defensivo, perfeito? Vocês verão muito o combate indireto, o combate defensivo, em brigadas europeias, tá? Eles têm por tradição realizar muito desse tipo de combate. Primeiro realiza esse combate do lado de fora, para depois entrar na edificação, perfeito? Já a tropa paulista, por exemplo, ela é muito intrusiva, tá? Então nós adentramos a área do incêndio para fazer o combate diretamente no interior da edificação. Já o método de ataque está ligado diretamente aí ao foco do incêndio, tá? Quando eu consigo lançar o meu agente extintor diretamente na base do fogo, nós estamos falando de ataque direto, tá? Então eu estou atacando as chamas diretamente. Quando eu tento entrar nesse ambiente, né, onde tem o incêndio, e por conta da elevada temperatura, excesso de fumaça, dificuldade de visualização do foco, então eu posso realizar o combate indireto. O que é o combate indireto? Nós iremos atacar a fumaça, né? Então jogaremos um pouco de água na fumaça, existe uma técnica especial para isso, tá? Essa fumaça perdendo temperatura, né, e essa fumaça está próxima ao teto, ela perdendo temperatura, sendo resfriada por esses jatos de água, ela vai baixar a sua altitude, né? Ela vai ficar próxima ao solo. Ficando próxima ao solo, ela ocupa o lugar do ar. Ocupando o lugar do ar fresco, então ela irá, de certa forma, abafar o incêndio, tá? Fazendo com que a temperatura no ambiente diminua. E é possível também realizar um ataque combinado. O ataque combinado existem várias técnicas, tá? A mais comum é uma técnica ZOT, né? Essa técnica ZOT ela consiste em algumas aberturas de porta, né? Eu promovo a abertura de porta rapidamente, né? E vou realizar os combates no formato dessas letras. Então, o primeiro combate vai ser em formato de Z, depois em diagonal e jogar água rente ao solo, né? Vou fechar a porta e esperar um certo tempo. Depois, a segunda abertura de porta, eu faço um movimento em forma de O, com o esguicho, tá? Lançando água no teto e no chão. Perfeito? Fazendo esse movimento aí umas 3 vezes, mais ou menos, tá? E fecho a porta novamente. Aguardo mais um tempo, abro a porta novamente, pela terceira vez agora, e faço um ataque em forma de T. Então, água no teto, depois uma descida reta vertical, tá ok? Essa técnica ajuda muito a resfriar o ambiente de uma forma bem rápida, bem eficaz. Fases de incêndio, ok? O incêndio possui aí
3 fases. E essas fases, elas são melhor notadas, né? Elas acontecem de uma forma mais evidente em incêndios em locais confinados, tá? Então, vamos lá. Existem as fases iniciais, né? A fase inicial, a fase de queima livre e a fase de queima lenta. Na fase inicial, nós temos um ambiente rico em oxigênio, tá? Próximo aí dos 21%, né? Que seria a sua porcentagem normal no ar atmosférico. Vamos ter aí muita oferta de combustível, né? Então, o combustível está ali à disposição para ser queimado, né? E teremos aí baixa temperatura do ambiente. Por quê? Esse incêndio acabou de começar, é um pequeno foco ainda, né? Então, a temperatura dentro daquele recinto estará amena. É uma temperatura onde eu consigo entrar sem o equipamento de proteção nesse momento, tá? Então, vamos supor aí, nós temos uma sala, né? E o morador dessa casa deixa uma bituca de cigarro cair em cima do sofá, não percebe e sai do ambiente, né? Aquela bituca começa a provocar um incêndio nesse sofá, começa um pequeno acúmulo de fumaça no teto, né? Essa fumaça começa a se espalhar pelo ambiente, mas se esse morador voltar nos primeiros minutos aí de incêndio, ele ainda consegue entrar na sala e combater esse foco, tá? Então, o que diferencia aí a fase inicial para a próxima fase é essa baixa temperatura do ambiente. Tranquilo? Mas digamos que esse morador aí deixou essa bituca em cima do sofá, saiu e não voltou tão rápido, né? O que irá acontecer? Aquele sofá que está queimando, né? Ele está liberando calor para o ambiente e muita fumaça, tá? Essa fumaça começa a acumular na parte mais alta do recinto, né? Próximo ao teto, e ela, por estar quente, ela começa a irradiar o seu calor para outros objetos, tá? E quanto mais fumaça acumulada eu tenho no teto, maior a irradiação de calor no ambiente. Nesse momento, outros objetos começam a ser aquecidos também pela irradiação da fumaça, tá? Vocês lembram que quando eu falei de combustíveis sólidos, né, nós falamos da pirólise, que é a transformação química do meu produto, do meu combustível, né, que é um combustível sólido, ele vai se transformar em gases, ele começará a liberar gases, e esses gases são inflamáveis. Pois bem, esse colchão de fumaça que está sendo formado no teto, pelas suas altas temperaturas, começam a aquecer outros móveis também, tá? Por exemplo, então, se o foco do incêndio é o sofá, essa fumaça começa a aquecer ali a mesa de jantar, começa a aquecer a televisão, o móvel onde está a televisão, tá? As cortinas e tudo mais que estiver naquele ambiente. Num dado momento, devido a essa alta liberação de vapores inflamáveis, né, de gases inflamáveis, pelos outros objetos, vai acontecer um flash, ok? E esse flash vai fazer com que tudo comece a queimar ao mesmo tempo. Então, inicialmente, nosso foco de incêndio era apenas o sofá, e a partir de um certo momento, né, vai ter esse flash aí, tudo vai começar a pegar fogo instantaneamente, tá? Esse fenômeno tem um nome, tá? Nós já veremos o nome dele. Esse ambiente, então, estará o quê? Com altas temperaturas, tá? Então, nós temos ainda uma boa porcentagem de oxigênio, acima de 16% pelo menos, tá? Teremos muito combustível à disposição, porque esse incêndio generalizado acabou de começar, né? E temos altas temperaturas no ambiente. E digamos que ninguém apareceu nesse momento para realizar o combate. O incêndio continua, né, até que o ambiente fique pobre em oxigênio, né, menos que 8% aí de oxigênio. Nesse momento, as chamas vão se extinguir. A partir, né, de 8% para baixo de oxigênio no ar ambiente, não existe mais fogo, tá? O fogo vai apagar, tá? Mas eu ainda tenho bastante combustível para queimar e a temperatura do ambiente está extremamente alta, tá? Então, o que falta para o combustível voltar a queimar? Apenas oxigênio, perfeito? Então, essa é a fase de queima lenta. Se nós promovermos aí uma abertura de porta muito rápida,
ou uma janela, né, um vidro se quebrar e entrar uma quantidade rápida, né, um volume de oxigênio rapidamente, tá, ocorrerá alguns problemas nesse ambiente. Vamos lá, os fenômenos do fogo. O primeiro deles é o flashover, ok? Que é o que acontece ali na fase de queima livre. Na fase de queima lenta, nós temos o backdraft. Tá? Em líquidos inflamáveis, apolares, com densidade menor que 1, tá? Nós temos aí o boil-over. Tá? E bleed ocorre em cilindros pressurizados contendo líquidos inflamáveis. Tá? Vamos a eles. O flashover. O flashover, ele possui aí uma tradução como ignição súbita generalizada. Tá? Por que ignição súbita generalizada? Ele parte daquele exemplo que eu dei, né, de que todos os materiais, todos os combustíveis presentes no ambiente, eles vão ao tempo. Tá? Isso ocorre por quê? Por conta desse feedback térmico no ambiente. Tá? Então, aquela fumaça, aquele fogo no sofá que está aquecendo aquele ambiente, né, as paredes em volta começam a ser aquecidas também. Até o ponto, né, elas começam a ganhar temperatura, elas começam a ser aquecidas, até um ponto onde elas começam a devolver calor. Tá? Quando elas começarem a devolver calor para o ambiente, então isso nós chamaremos de feedback térmico, ok? Aquele colchão de fumaça que está no teto, irradiando calor para baixo, tá? Por ondas térmicas, também está realizando um feedback térmico, perfeito? As dimensões do compartimento podem influenciar na velocidade com que esse flashover pode ocorrer. Tá? Compartimentos mais compactos, né, que possuem uma quantidade elevada de combustível, mas um volume de ar pequeno, por ele ser um compartimento mais compacto, tá? Esse feedback térmico ocorre numa velocidade mais rápida também, tá? Porque existe ali uma elevação muito rápida de temperatura pelo ambiente ser pequeno. Em áreas maiores, em áreas mais volumosas, tá? Esse feedback térmico demora um pouco mais para acontecer. Ocorrerá, então, né, com essa irradiação de calor pelas paredes e pelo colchão de fumaça, né, nos demais combustíveis, e vai ocorrer ali a ignição súbita dos outros materiais. Então, naquele exemplo da sala que eu falei, então a televisão, a mesa onde está a televisão, a mesa de jantar, tudo vai pegar fogo ao mesmo tempo. Tá? Não se preocupe que daqui a pouco nós veremos alguns vídeos, vai ficar mais sedimentado aí o que está sendo explicado. Tá? Ocorrerá também, nesse momento, a presença do rollover. Tá? O rollover ele tem a tradução aí como fogo negro. É uma fumaça muito densa, uma fumaça muito negra. Né? Dá a impressão até que é possível pegar essa fumaça. Né? Ela tem uma densidade muito compacta, muito pesada. Né? O que me faz perceber a presença do rollover? Digamos que eu esteja dentro desse ambiente tentando combater o incêndio. Tá? No começo, pela pouca quantidade de fumaça, eu ainda tenho um certo campo de visão. Tá? O incêndio real não é igual nós vemos em filme, tá? Que o bombeiro tem um campo de visão favorável a ele, enxergar todo o compartimento. Tá? É justamente o contrário. Nosso campo de visão costuma ser muito limitado. Tá? Mas aí, digamos que nós temos, né, durante esse combate a incêndio, nós temos aí 2, 3 metros de campo de visão. E de repente, né, tudo fica escuro. Eu consegui enxergar aí uns 2, 3 metros à minha frente e de repente eu não consigo enxergar mais que 30 centímetros. Né? Eu perco esse meu campo de visão, ele diminui muito e bruscamente. Tá? E rollover acontecendo. Simultâneo a ele, haverá uma súbita elevação da temperatura. Então, mesmo estando de EPI, eu vou perceber que a temperatura do ambiente subiu muito rápido, ok? Se eu permanecer nesse local, tá? Pode ser que ocorra o flash, né? A ignição súbita de todos os materiais à minha volta e ocorra um acidente com o bombeiro, ok? Pode, inclusive, ocasionar aí a morte do bombeiro. Perfeito? Partindo para o backdraft, né, que é aquele momento onde o oxigênio foi consumido pelas chamas, né,
Até alguns anos atrás, o backdraft ele era transmitido para os alunos como tendo 8 sinais da sua possibilidade, né, da sua presença ali no local. Tá? A tradução de backdraft seria uma ignição explosiva, ou seja, nós estamos falando agora de uma explosão ambiental, ok? Vamos entender aí a sua dinâmica. O ar atmosférico possui aí aproximadamente 21% de oxigênio. Durante o incêndio, como a combustão é uma reação química de oxidação, então ela consome oxigênio, ok? Se o incêndio ocorre onde portas e janelas estão fechadas, não haverá uma troca de ar suficiente para manter as chamas. Então, esse oxigênio começa a ser consumido até que ele chegue a uma porcentagem abaixo de 8%. Quando isso acontecer, as chamas vão se extinguir sozinhas, okay? Elas vão apagar. Por quê? Porque não existe mais oxigênio disponível no local. Tá? Se as chamas apagaram, então esse ambiente agora ficará silencioso, ok? Haverá pouco ruído no local. Por quê? O fogo, né, o incêndio, ele tem aí o som característico, né, de madeira chiando, metal retorcendo, lâmpada quebrando, né? Então, o incêndio, ele tem um som característico, perfeito? Quando as chamas se apagam, esse ruído não ocorre mais, tá? Como houve um incêndio aqui dentro dessa sala, que nós estamos citando como exemplo, e o combate não foi realizado, tá? Eu tenho altas temperaturas e muito material foi queimado lá dentro, a fumaça sairá em formas de lufada. O que é lufada? É uma fumaça que sai sob pressão, tá? Eu percebo que ela não está escoando normalmente do ambiente, e sim saindo com pressão lá de dentro, tá? Dando a entender que o ambiente está pressurizado, ok? Se a massa que é mais quente e vai sair em formas de lufada pelas partes superiores, né? Então, pelas frestas superiores da porta, pela fresta superior das janelas, então a fumaça está sendo empurrada para fora pela parte de cima. O que é que vai tentar entrar pela parte de baixo, pela fresta inferior da porta, pela fresta inferior da janela? O ar fresco, ok? Então, o ar fresco vai tentar entrar e ocupar o lugar dessa fumaça que está saindo. Mas como essas frestas são muito pequenas, o ar não entra numa quantidade suficiente para repor o oxigênio que foi consumido pelo incêndio. Tá? Essa entrada de ar, esse ar sendo arrastado por baixo da porta, ele vai criar um assovio. Eu vou escutar um ruído desse ar sendo arrastado para dentro. Ok? Notem o seguinte: se eu tenho muita fumaça saindo por cima e pouco ar entrando por baixo, tá? Não haverá um equilíbrio de pressão entre os ambientes. Então, o ambiente onde possui um incêndio terá uma pressão maior do que o ambiente externo. Tá? Essa diferença de pressão vai fazer com que tudo que estiver solto ganhe uma trepidação. Tá? Eles vão tremer, vão trepidar. Então, portas e janelas poderão estar o quê? Trepidando pela entre os ambientes. Tá? As portas estarão muito quentes. E o que é uma porta muito quente? Tá? Até alguns anos atrás, o bombeiro ele era treinado a identificar essa porta quente como? Ele retirava parte da sua luva de proteção e encostava a mão na porta, ok? Na parte de baixo da porta, rente ao solo. Se a porta estivesse muito quente ali, se ele sofresse uma pequena queimadura na mão ali, ele saberia que aquilo era um sinal de backdraft, ok? Com o avanço das técnicas e dos estudos, né? Hoje em dia a técnica é diferente. Nós, com o esguicho da mangueira, né? Então eu jogo um pouco de água na parte inferior dessa porta. Se a água bater e escorrer, a porta não está muito quente. Se a água bater e evaporar instantaneamente, consideraremos que essa porta está muito quente, ok? Se no ambiente houver aí uma janela ou uma vigia, né, na porta, e eu tentar olhar para dentro desse ambiente, eu vou perceber que haverá o quê? Fuligens impregnadas nos vidros, tá? Lembrando que os combustíveis sólidos liberam o quê? Né, depois da sua queima? Eles deixam resíduos, e esses resíduos estarão impregnados nas janelas, tá? Dificultando a visão, né, para dentro do ambiente.
E também haverá ausência de chamas, ok? Então, se eu não tenho oxigênio local, não haverá chamas no local. Perfeito. Então, até uns 20 anos atrás aí, todos esses itens eram ensinados, né, como sendo sinais do backdraft. Porém, um deles não é sinal, um deles é a causa do backdraft. Então, ele não deve ser enxergado como tal, ok? Então, a falta de oxigênio é o que ocasionou a possibilidade de... O backdraft ele ocorrerá se houver a explosão. Se não houver a explosão, nós estamos falando de um pré-backdraft, ok? Então, como eu faço para saber a presença, né, que existe a possibilidade, né, desse pré-backdraft estar estabelecido no local? Olhando aí esses sinais: pouco ruído no local, lufada de fumaça, entrada forçada de ar pelas frestas inferiores, portas e janelas trepidando, portas muito quentes, fuligem nas janelas e ausência de chamas. Tá? Então, nós temos aí 7 sinais. Será que eu preciso de quantos desses sinais para dizer que há o risco de explosão? Apenas um, 3, 5 ou todos os 7 juntos? O que vocês acham? É uma lufada de fumaça? Então, mas você acha que um único sinal é suficiente para determinar se existe a possibilidade de explosão ou não? Não. Também precisa ter uma entrada forçada de ar. Hum, Pô, acho que não, mas são mais de um sinais. Eu acho que todos, meu. Acho que todos. Ok, eu preciso de pelo menos 3 sinais, tá bom? 3 sinais serão o suficiente para que eu considere a possibilidade de uma explosão, tá? Então, vamos a um exemplo aí. Eu chego no local, eu percebo que a fumaça está saindo em alta pressão, tá? As portas estão trepidando e quando eu jogo um jato de água nessa porta, a água bate na porta e entra em fervura, né? Ela evapora, tá? Então, eu considero que existe a possibilidade da explosão desse ambiente. Então, a partir daí, o método que o bombeiro utilizará para entrar na edificação vai ser um método especial, ok? Ele não pode simplesmente abrir a porta e entrar no local, tá? Porque se ele fizer isso, o ar será conduzido para o interior do ambiente, tá? Essa porcentagem de oxigênio, que era de menor que 8, né, vai chegar próximo dos 21 rapidamente, e agora o que eu tenho lá dentro? Muito combustível e muito calor. Só faltava o oxigênio, ok? E agora todo aquele ambiente vai explodir, né? Então, uma porta, né, nós abriremos essa porta com uma técnica chamada controle de abertura de portas, ok? Isso daí nós vamos ver lá na frente como é que funciona, perfeito? Vamos ao boiô. Notem que todos os termos que nós estamos utilizando, eles estão em inglês, tá ok? O porquê disso, né? Porque a teoria que nós utilizamos no Brasil, tá? Elas são oriundas da NFPA. Então, o Brasil adota os estudos realizados pela NFPA e muitas normativas que o Brasil utiliza também são de origem da NFPA, ok? O boy-over, notem que não existe uma tradução muito elegante de se fazer, né? Boil é ferver e over é sobre, então eu não consigo traduzir perfeitamente esse termo. Tá? O que é o boil-over? É o súbito transbordamento de líquido inflamável, ou seja, eu tenho um tanque que está em chamas e ele contém líquido inflamável. E de repente, tudo aquilo é lançado para fora do tanque, tá? Num transbordamento instantâneo, gerando uma explosão. Vamos entender como é que isso funciona. Tá? Para que isso aconteça, eu preciso de algumas características desse combustível. Esse combustível precisa ser um solvente apolar, ou seja, ele não se mistura com água. E ele precisa ter densidade menor que 1. Então, ele fica sobre a água, ok? Então, se eu começo a realizar um combate jogando água nesse tanque, ok? A água vai para o fundo
por ser mais pesada que esse líquido, ok? A água fica depositada no fundo do tanque. E qual a temperatura que a água precisa para virar vapor? Com quantos graus a água ferve? 100 graus. Isso, 100 graus lá na baixada, ok? Lá na baixada com pressão atmosférica 96, 1. você falou, né? Isso, aqui em São Paulo aí, em média 96, tá bom? Então essa água que entra em vapor a 96 graus, ela está embaixo de um líquido que está queimando, e esse líquido pode estar aí na faixa dos 200, 300 graus, tá ok? Então essa alta temperatura do líquido vai fazer com que a água lá embaixo entre em fervura, e ela vai produzir vapor. Só que por ter uma massa líquida em cima dessa água, o vapor que está sendo criado não consegue subir instantaneamente. Ele precisa ganhar mais volume, ele precisa ganhar mais força para conseguir vencer a pressão do líquido, ok? Então ele vai criar uma grande bolha de vapor. Essa bolha, quando conseguir finalmente vencer a pressão do líquido e subir, ela vai jogar esse líquido, ela vai fazer com que esse líquido extravase do recipiente, né? Que ele saia do nosso container. E quando ele fizer isso, lembrem, ele está altamente aquecido. Uma coisa é uma massa líquida única liberando vapor durante uma queima. Agora eu estou jogando esse líquido para a atmosfera e ele está evaporando rapidamente. Essa rápida evaporação vai fornecer uma grande quantidade de vapor inflamável. E esse vapor, como já está quente e possui a presença de oxigênio, ok? Vai fazer o quê? Explodir. Perfeito? Blive. O Blive, ele ocorre em containers que possuem no seu interior líquido inflamável, ok? E esse container está pressurizado, ok? Vamos lá. Vamos imaginar a seguinte situação. Um caminhão transportando gasolina para um posto, né? Então ele tem o caminhão está atrelado a uma carreta. Essa carreta está transportando ali, por exemplo, 30 mil litros de combustível, tá? Esse caminhão bate num poste ou na traseira de um outro caminhão e a cabine do caminhão começa a incendiar, ok? Então, a carreta está intacta, ela não sofreu avarias, mas o caminhão está queimando, ok? O fogo desse caminhão começa a atingir a carreta, tá? O que nós temos dentro da carreta? Nós temos um líquido inflamável dentro daquele tanque, tá? Esse líquido começa a ser aquecido. Até então, ele não estava evaporando dentro do tanque. Por quê? Lembra que eu dei o exemplo da câmara de vapor, onde a pressão, quando se iguala, a pressão da câmara de vapor, quando ela se iguala à pressão do líquido, o líquido para de evaporar, certo? Que é a taxa de pressão de vapor. Mas como eu estou aquecendo essa carreta agora, com o fogo que está vindo ali do caminhão, tá? Esse líquido começa a ser aquecido. Sendo aquecido, a sua pressão de vapor aumenta, a sua taxa de pressão de vapor aumenta. E ele começa novamente a evaporar. Ele começa a evaporar e esse vapor começa a aumentar a pressão da câmara de vapor, daquele espaço vazio que nós tínhamos ali, tá? Durante um tempo, as válvulas de alívio do caminhão vão suportar esse aumento de pressão. Mas se o incêndio não for extinto, né, com a gradativa, né, com o gradativo aumento de temperatura do combustível, né, daquele líquido lá dentro, a pressão vai aumentando cada vez mais, até que as válvulas de alívio não suportem mais a pressão. E elas vão abrir, elas vão romper e liberar esse vapor para a atmosfera, tá? Se o vapor está saindo do caminhão agora, o líquido que está sendo aquecido tem mais condições de evaporar de uma forma cada vez mais rápida. E o nível do combustível começa a diminuir, ok? Enquanto houver combustível dentro desse container, tá? Acima do nível do fogo que está vindo lá de fora, né? Talvez fique um pouco difícil de entender agora só explicando, mas no vídeo vocês vão perceber isso muito bem. Então, enquanto o nível do líquido for superior à altura da chama, o recipiente vai resistir ao fogo, ok? Já quando esse líquido vai evaporando
e ele fica numa parte mais baixa que o fogo que está atingindo esse caminhão, aquela parte metálica que não tem mais combustível, ela não aguenta mais altas temperaturas e ela vai romper. Quando ela romper, tá, todo o líquido que estava dentro do caminhão, superaquecido e pressurizado, agora ele vai evaporar numa fração de segundos e vai ocorrer uma explosão. Tá? Existe um vídeo de um incêndio no Texas, onde um vagão de trem é arremessado a 1,5 km de distância, tá? Para vocês terem noção da violência dessa explosão, tá bom? Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Tranquilo. Tá, deixa eu tentar puxar alguns vídeos para a gente aqui. Não, tudo bem. Eles não obrigaram a usar a máscara. Estão me escutando? Eu tô. Ah, tá. É o Cauê? Sim, E aí, mano, beleza? tranquilo. Ok, aparece um vídeo de opções? Sim, Ok. Sim. Então vamos entender o que acontece aqui no flashover, perfeito? Bom, vamos lá. Nós vamos notar que é um recipiente pequeno, é uma sala. O incêndio vai começar na árvore de Natal, ok? O incêndio começa na árvore de Natal. Notem o tempo desse incêndio. Percebam que, ó, começa a haver um grande acúmulo de fumaça em cima, ok? Começa a reparar no abajur. Notem como o abajur começa a ser aquecido e ele até derrete por conta do calor da fumaça. Ele não foi atingido pelas chamas ainda, ok? Perceba que, ó, ele está longe da fonte do incêndio, que era a árvore de Natal. Ele já está queimando, tá? Então, isso foi um flashover que aconteceu, tá ok? É um laboratório, tá? São materiais novos, são móveis novos, né, nos dias de hoje, que possuem muito resíduo de petróleo, muito derivado de petróleo. Então, a gente percebe que com 50 segundos, nós perdemos essa sala, ok? Vamos à utilização de móveis antigos agora, onde havia muito algodão, muito tecido natural, tá? O incêndio vai começar no sofá, tipicamente quando alguém esquece uma bituca de cigarro, tá? E notem que, ó, olha a diferença daquele primeiro incêndio. Ele evolui de uma forma muito mais lenta, tá? E ele vai começar aqui, ele vai aumentando as suas chamas, tá? E gradativamente, de uma forma bem lenta, começará o quê? A um acúmulo de fumaça no teto, mas bem simples, bem modesto, ok? Vamos observando, ó. Já são 35 segundos aí de incêndio. A outra sala já estava destruída a essa altura, né? Percebam aí uma leve fumaça sendo liberada pelas chamas,
Mas eu ainda não vejo o quê? Um acúmulo de fumaça no teto. Olha só, agora nós temos já uma quantidade considerável de fumaça, ok? Essa fumaça, ela está realizando o quê? O feedback térmico, ok? Ela está enviando, por irradiação, calor para baixo, tá? Aquecendo o quê? Os móveis em volta do ambiente. Notem que o sofá do lado, esse sofá do lado direito aqui, ele está bem próximo da fonte do incêndio, mas ele não está pegando fogo, tá? O vídeo é um pouco antigo, mas se nós repararmos, nós vamos perceber que na parte superior desse sofá da direita aqui, começa uma evaporação aqui, ele começa a liberar gases inflamáveis aqui. Eu percebo uma névoa branca saindo dele, ok? E essa parte está longe do fogo da origem do incêndio. Notem que esse sofá da direita, o fogo irá começar da direita para a esquerda, sendo que, olha só, o lado esquerdo dele está mais próximo, né? Mas o fogo nesse sofá vai começar do lado direito para a esquerda, por conta do quê? Da irradiação do calor que está vindo dessa fumaça, tá? E olhem, notem a diferença desse colchão de fumaça agora, tá? Quando nós percebemos um colchão de fumaça bem definido assim, ó, e eu consigo ter uma separação entre o ar fresco e a fumaça, essa parte limpa, onde não tem fumaça, nós chamamos de plano neutro, ok? Quanto menor for o plano neutro, maior a possibilidade do flashover. E agora o flashover já está estabelecido, ok? E houve agora a ignição súbita de todos os materiais lá dentro. Perceberam o que é o flashover? Sim. Deixa eu ver se eu consigo um outro exemplo bom aqui. Flashover. We're at about 1,000 degrees fast. Aparece o seu Ô, vídeo, Rodrigo, senhores? quando Pode falar. parece. Sim. Não, quando eu estava fazendo procurando matéria para apresentação de parte, eu Aham. li e eu não entendi muito bem. O que significa combater fogo contra fogo? Fogo com fogo. Fogo contra fogo é utilizado em incêndios florestais. Bom, então, o que eu vou fazer? O fogo, tem alguém com a televisão muito alta aí. E eu espero que com a vacinação a gente conte com uma comunicação melhor. Aí, boa. Então, vamos lá. O que é o fogo contra fogo? Quando eu tenho um incêndio em vegetação, em incêndio florestal, esse incêndio, ele acompanha a direção do vento, ok? Então, ele sempre vai acompanhar a direção do... O vento é que empurra o incêndio, né, da parte queimada para a parte que ainda vai queimar, ok? Então, normalmente, o incêndio florestal, ele acompanha a direção do vento, perfeito? Quando esse incêndio, né, quando esse fogo, eu tenho uma região de mata muito densa e pelas condições de combate eu não consigo combater diretamente esse fogo, tá? Devido à sua grande intensidade, o que eu faço? Eu me adianto, né? Eu vou para frente desse incêndio, eu vou passar ali um trator, motosserra, vou derrubar aquela vegetação. Esse mato, essas árvores que eu cortei, eu vou jogar do lado que eu quero que queime, que é o lado que está pegando fogo, ok? E vou atear fogo nessa vegetação. Para quê? Para quando esse incêndio chegar até onde nós estamos, o mato que ali seria queimado durante o incêndio já foi queimado, ok? Então, o fogo contra fogo, ele nada mais é que a retirada do material, a retirada do combustível. Tranquilo? Entendi.
Não, agora eu entendi. É que eu vi uns vídeos e eu não tinha Aham, entendido exatamente. ok. Aí eu fiquei com essa dúvida. Mas obrigada, entendi agora. Se, Tá, eu vou ver se, se eu acho. Pode se falar. no caso, tipo assim, o fogo acompanha o vento, certo? A direção do vento, o fogo vai. Ok. Se caso durante a queima na floresta, o vento mude a direção, ao contrário, o fogo para de se alastrar? Ou ele Depende, ó, continua? depende. Não, provavelmente ele vai continuar, mas a progressão dele vai ser mais lenta. Nossa, menor. Ele vai ganhar terreno de uma forma mais lenta, ok? A simples mudança de direção do vento não é suficiente para extinguir o incêndio florestal. Mas essa Entendi. extinção, essa Beleza? diminuição que dá um tempo hábil para vocês estarem trabalhando melhor em cima desse incêndio, certo? Sim. Ainda mais, ó, se eu realizar a técnica de fogo contra fogo, né? Bem na hora que o vento mudar de direção, a minha técnica vai ser até mais eficiente, tá? Mais eficiente e eficaz. Por quê? Porque o fogo que eu ateei na mata, ele vai se espalhar com mais rapidez em direção ao incêndio, diminuindo a carga de material para queimar. Tá ok? Entendi. Entendi. Vamos a um outro exemplo de flashover, tá ok? So O you vídeo, got a small o vídeo flame aparece, just né? starting to flicker in there at this time. O vídeo aparece para os senhores, né? Sim. Which can, okay? You hear the smoke alarm initiating now, within seconds. Without that smoke alarm is Então, novamente, aqui um laboratório de incêndio, get out of that tá? structure. Notem que a parede, né? A parede que foi removida para que você possa enxergar dentro do ambiente, mas aqui em cima, na parte superior, foi mantido o quê? Foi mantido um pequeno fechamento para que possa haver um acúmulo de fumaça lá dentro, tá? Now the corner of the couch is becoming involved, Então a fumaça vai se acumular no teto and once the alarm e vai irradiar calor para os outros móveis. see Tá? the fire accelerate even more rapidly. Acho que ficou bem explicativo essa parte de flashover no que pegou fogo depois no abajur. Que a fumaça encadeou. Isso. Aqui. Foi bem mais demonstrativo. Ok. Begin to exit out of the structure. You can see the smoke coming out of the front of the structure now. Nota que já ocorre aí um acúmulo de fumaça, ok? Já temos um colchão de fumaça e uma diminuição aí do plano neutro, mas ainda tem uma boa altitude de plano neutro. Que tipo de abordagem você tomaria nesse caso? Em condições perfeitas de entrada, nós combateríamos diretamente as chamas. E não condições não perfeitas? Se eu não consigo entrar no ambiente porque a porta não abre, né? Eu teria que fazer uma coisa que a gente chama de entradas forçadas, né? Então, um arrombamento de porta, que nem sempre é tão rápido. Por quê? Porque existem casas aí onde a pessoa coloca 4, 5 trancas na mesma porta e isso dificulta a nossa entrada, tá? Anotem que agora nós temos uma grande temperatura já envolvida. Olha a cor desse colchão de fumaça, como está mais escura, tá? Notem a fumaça saindo, ó, da almofada que ainda não está queimando, tá vendo? Ela está liberando seus vapores inflamáveis, ó. E agora começou a pegar fogo. Percebam que agora, aqui na parte superior, ó, a fumaça está queimando, ó. E houve agora o quê? A ignição súbita generalizada, ó. Nesse momento, ocorreu. Perfeito?
Perceba, eles combateram o fogo como? Inicialmente só no teto, para depois jogar um pouco de água embaixo. Então é um combate o quê? Um combate combinado. Às vezes, ô, Rodrigo, às vezes Ataque pode ser que combinado. nem todo. Deixa eu perguntar. Às vezes pode ser que nem esteja queimando todos os móveis, mas só que, tipo, essa fumaça, como ela pega fogo, ela fica bem forte, né? Pelo Sim. percebi, na hora que ele jogou água na fumaça, deu pra ver que teve, tipo, aquele, o criadinho mudinho ali, o negócio onde tava a planta, não tava pegando fogo ainda. Ok? Entendido aí o flashover? Entendido. Ô, Rodrigo, deixa eu te fazer uma Pois pergunta. não? Existe a possibilidade de você fazer dois tipos de abordagem, tanto na fumaça quanto no fogo ao mesmo tempo? Ou não? Tem que ser um de cada vez. Tudo depende da leitura do ambiente. A experiência do bombeiro na hora que vai determinar qual o tipo de ataque ele vai adotar, entendeu? Mas ele tem que saber fazer a leitura do ambiente, senão ele pode se acidentar. Entendi. Vamos a um caso real de backdraft, onde houveram algumas mortes de bombeiros, ok? Então, vamos começar com esse aqui. Aguardando. Será que não vai abrir, não? Vamos para outro. Pronto. Aqui nós... Peraí. Ok, lembra que eu falei lufada de fumaça? Notaram como a fumaça saiu com pressão do ambiente? Isso é a lufada, tá? Notem, aqui é só fumaça. Por quê? Porque eu tenho alta concentração de combustível. Essa fumaça é uma fumaça que possui muito monóxido de carbono, que é um gás inflamável. Como ele ainda não está misturado com ar, ela não queima. Então ela sai do ambiente e a hora que ela se combina com o ar atmosférico, agora ela está pronta para queimar. Tá? É o que vai acontecer agora. Tranquilo. Tranquilo. Aqui isso foi em laboratório. Isso foi em laboratório. Vamos achar um caso real aqui. Ok, aqui é um caso real, perfeito? Então, os bombeiros combatendo o incêndio. Notem que a fumaça sai com pressão do ambiente. E os bombeiros estão bem aonde? Bem na linha de fogo aí. Tá? Existem 2 bombeiros no cesto da viatura. E eles estão ali, ó, jogando água, vacilando na frente dessa abertura, né? É esse que ocorre o backdraft. Ok? Os 2 entraram em óbito.
They tear off his breathing apparatus and he's carried away for urgent treatment. The ferocity of the fire. Olha a velocidade do backdraft. Não dá tempo, galera. Não dá tempo. Muito louco, hein? Vou ver se eu acho outros exemplos aqui de casos reais. E é muito rápido, né? É muito rápido. Vamos ver se esse aqui. Ok. Caso real também, os bombeiros entrando no incêndio. Olha lá. Realizar a abertura de porta. Olha a fumaça saindo com pressão. Ar fresco entrando, aumentando a porcentagem de oxigênio dentro do ambiente. Eis que ocorre a explosão. Mas aí, ô Rodrigo, os caras é muito inexperiente, né? Porque se é um fato que isso vai acontecer, se o ambiente está fechado, se você abrir ao entrar oxigênio vai dar o backdraft, e ainda os caras ficam na frente do bagulho, mano. Então, em alguns casos, a estrutura acaba mascarando alguns sinais, ok? E aí, às vezes, o bombeiro não percebe. Mas, por isso que sempre tem que ter um cara experiente na equipe, cara. Experiência e tranquilidade de fazer a avaliação. Bom, vamos a um boy over. Então, aqui, um incêndio em tanque de combustível, combatendo, vários curiosos em volta, ok? E a água está sendo lançada nesse tanque, tá? Por enquanto, nós temos só o combustível. Olha só a pressão do tanque aumentando. Você percebe vapor de água saindo lá pela parte superior. De repente, ocorre a explosão. Essas pessoas que estão correndo não estão correndo à toa, ok? Elas estão se queimando pela irradiação de calor. Notem, tá vendo uma moça de azul aqui, de blusa azul correndo, né? Ela teve queimaduras de 2º grau nas costas, tá? Por conta da grande energia liberada pela explosão. Então esse, para quem não conhecia, prazer, boy over. Tranquilo, boy over? Tranquilo. Não queira estar perto de um aí. Vamos ao Oblivion. Então temos aqui um tanque com líquido inflamável em seu interior, perfeito? Ele está sendo maçaricado aqui, ó, por uma fonte externa de chama. A quantidade de combustível ainda é grande lá dentro, ok? Mas por receber caloria, ele vai aquecendo e libera mais vapor. Esse vapor aumenta a pressão interna do tanque e a válvula de alívio rompe. Quando ela rompe, o vapor vai para a atmosfera, diminuindo a pressão interna do tanque. Então agora a gasolina, né, o combustível, pode evaporar com mais velocidade, ok? E aí nós temos a continuidade do aquecimento, a fonte externa continua, tá? Mas enquanto
o nível de combustível estiver acima desse fogo direto, o recipiente aguenta, ok? Mas quando esse líquido baixar o seu nível a uma quantidade inferior aqui à fonte de calor externa, a área interna do tanque ali que está sendo exposta à chama direta não vai aguentar e vai romper, ok? Esse líquido que sobrou aqui dentro vai evaporar instantaneamente. Tá? Notem que isso aqui é um tanque relativamente grande. Ele vai passar voando aqui para o lado direito do vídeo, tá ok? O tanque voou aqui, ó. Esse é o Blive. The heat radiated is sufficient to ignite combustibles and cause burns great distances from the explosion. Tank sections containing rapidly igniting fuel can become flying missiles, traveling great Olha o nosso tanque saindo, ó, indo embora igual um míssil aqui, ó. and other damage. It all happens quickly, with little warning. Ok? Ok. Deixa eu ver se eu acho o Blive do Texas. Eu acho que é esse aqui. Ok, então é uma composição de trem, ok? Tá pegando fogo atrás desse morro aí, até que o Blive ocorre. O vagão saiu voando pelo lado esquerdo aqui, ó. Vou voltar. Então, repare do lado esquerdo. Olha, ele vai sair voando aqui, ó. Um vagão de... Isso aqui é um vagão de trem, ok? Ele foi parar a 1,5 km de distância. Olha só. Então, as explosões por Blive são explosões muito violentas. Perfeito? Perfeito. Alguma dúvida aí, galera? Não, não. Beleza, então vamos... Deixa eu pegar mais um fenômeno aqui, vamos ver se eu acho um negócio bacana. Deixa eu ver se é esse. O bom do YouTube são as propagandas, eu adoro. Não, não é esse. Deixa eu ver.
Tem um bacana aqui, cara. Ó, essa é uma explosão na Pemex. A Pemex é como se fosse a nossa Petrobras lá no México. Primeiro vem a onda de choque, depois o fogo. Esse cara rastejando aqui tá se queimando. Perfeito? Eu queria achar uma explosão de cilindro de GLP. Vamos ver esse aqui. Então, esse é no México, cidade do México, né? Aqui provavelmente foi uma colisão entre trem e caminhão. Caminhão transportando combustível. As the fire continues to burn out of control, drivers pass by the accident unaware that a massive explosion could erupt at any moment. Suddenly, a child runs across the field. Seconds later, flames shoot 400 feet into the air, and the explosion is seen throughout the city. Finally, firefighters arrive and fight to extinguish the remaining flames. An investigation reveals that the truck driver caused the collision when he tried to beat the Ok para o Believe? across the tracks. Despite the power of the explosion, Ok. Beleza. Então, legal, galera. Vamos encerrar por hoje aqui. Alguma dúvida sobre os fenômenos do fogo? Não, deu para entender bem. Notem que todos eles possuem o quê? Uma reação violenta, ok? Mas todos eles oferecem uma chance de defesa do combatente, tá? Eles vão te proporcionar algum alarme antes, tá? Cabe ao combatente conseguir perceber esses alarmes ou não, perfeito? O que pode ser, quando ele percebe, ele vai encerrar o combate? Não, nem sempre. Ele pode o quê? Se proteger atrás de uma estrutura que tenha condições de suportar uma explosão, ele pode afastar um pouco a sua linha de combate, jogando água a distâncias maiores, tá? Ao invés de utilizar linhas de mangueira, ele pode utilizar canhões monitores, tá? Então, uma série de medidas protetivas podem acontecer durante o combate, tá? Mas, normalmente, essa avaliação, né, eu preciso que tenha uma pessoa experiente fora do cenário, tá? Por quê? Porque o bombeiro que está combatendo diretamente a ocorrência, nem sempre ele vai ter um campo de visão suficiente que torne possível a percepção desses sinais de alerta, tá? Então, é sempre importante ter um bombeiro na retaguarda, tá? Que conheça, que saiba fazer essas leituras para conseguir orientar as equipes que estão combatendo diretamente o sinistro ali. Perfeito?
Então é isso aí, galera. Vamos encerrar por hoje. Uma boa noite de descanso para os senhores. Até amanhã. Não vou pegar o carro, não. Até. Até amanhã, boa noite. Amanhã, boa noite.